Irmãos, a pedido do meu Senhor, nós vamos falar sobre experiência, certeza e escritura sagrada. E será falado nesse culto hoje aqui sobre inversão de fé. A pedido do meu Senhor, vai ser tratado hoje aqui uma definição sobre religião, que não se trata de evangelho, tá? É uma coisa completamente oposta, eu vou te falar por quê. A semelhança que existem entre as religiões, por mais diferentes que sejam, todas elas se alinham em similaridades. Eu vou citar quais são as mais fortes. E depois, nós vamos falar sobre experiência religiosa aqui, que é algo, na verdade, que eu entendo que está sendo muito trabalhado dentro do movimento evangélico, sendo praticado pelas igrejas, e vocês não podem confundir como evangelho, tá? Poucos usufruem desse privilégio de ter esta percepção das ferramentas que a igreja está utilizando naquele momento do discurso, do ato, da fala, da introdução, se aquilo é evangelho, se aquilo é filosofia. São poucos aqueles que têm esse privilégio. Vocês que são desse ministério, que foram doutrinados, preparados biblicamente, têm essa noção, têm essa sensibilidade de saber quem está pregando a verdade ou quem é aquele que está enganando. Porque você sabe o conteúdo que Jesus fechou ou pré-ordenou para a igreja obedecer. E qualquer coisa que se desalinhe fora disso, você vai ter condições de identificar. Eu me refiro àqueles que foram preparados pelo nosso ministério aqui, tá? Não posso falar por todos, mas quem realmente ouviu tudo que a gente pregou, com certeza ele vai ter condição. Então o meu propósito com você em tudo que eu vou falar hoje aqui, realmente é ter essa percepção, chegar a essa conclusão, aonde existe ou reside conceitos, ideias, valores sobre Deus, sobre fé, sobre o homem, que aparenta ser, coerente ou até verdadeiro, mas não é bíblico, não é sagrado. Porque se trata, por mais que existam algumas semelhanças bíblicas, se trata de um mero conteúdo intelectual. E qual o problema do mero conteúdo intelectual? Que na última instância desse trabalho, da vida dessa pessoa e dessa igreja, última instância, o produto final da resposta de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, isso vai ser comprometido. Porque Deus não honra qualquer coisa. Não há caminhos. A palavra, tá? E é muito importante você prestar atenção em tudo que eu vou te falar aqui. Por quê? Porque no final dessa pregação e dessa mensagem, você tem que chegar numa conclusão. Você deve chegar numa certeza. Em que caminho você está? Se o que você na verdade está buscando para a tua vida religiosa procede de Deus, é verdadeiro, é puro, procede mesmo dele, ou se tudo é uma mera enganação, uma impressão, uma coisa que foi embutida em você por parte de homens, que você acredita que o final desse curso vai te levar para o céu, mas na verdade vai te levar para o inferno. E essa é a preocupação. Porque se não for como ele pediu e como ele quer, da maneira como o filho dele anunciou aos homens, há probabilidade sim de que almas não se salvem aqui se houver insistência em conteúdo intelectual. Certo? Amém ou não? Sim e não. E o que passar disso é procedência das trevas. Disse o meu Senhor, não há média, ou é ou não é. Então, como nós podemos definir, como Paulo mesmo também disse, o nosso Senhor, podemos definir uma religião, uma autoafirmação do homem ou da vida humana. Se trata da origem de uma crença que está direcionada a satisfazer necessidades humanas. Se trata de uma crença reduzida à felicidade, à realização e ao intelecto de um homem em específico. Ele gerou aí uma ideia sobre Deus, e a perspectiva desse Deus que ele gerou em cima de suas necessidades e ansiedades, nos traz um Deus que é servo dele, que existe para servi-lo. E tudo que ele adora ou cultua em cima desse Deus, se apoia na sua vontade própria. Isso é religião. Então hoje, nesse momento, agora, exatamente agora, muitos estão estabelecendo o culto da vontade.
Não há adoração em um culto de um Deus livre, soberano, de um Deus pessoal, racional, sábio, poderoso, imutável. Mas um Deus que foi todo ele construído ou elaborado em cima de uma vontade humana, de uma necessidade extrema, em cima de um desespero. Então muita gente agora nesse exato momento não tem preocupação nenhuma de consultar biblicamente se aquilo que ele pensa sobre Deus é verdadeiro ou não, ou é lícito ou não, porque no fundo ele não quer o esclarecimento disso. Ele quer o produto. Ele quer o produto da satisfação, ele quer o produto da realização, ele quer um Deus que sirva a ele. Ele quer um Deus que sirva a sua vontade e as suas necessidades. E Deus passou a ser servo disso. O Deus que ele criou, imaginário. Um Deus puramente intelectual, inato. E isso é preocupante, porque você fica à espera daquilo e aquilo não vai vir. O que você criou é uma ficção. Por isso é religião. Não se trata de uma manifestação livre de um Deus existente. Se trata de uma ideia que você tem sobre isso. E quem pode provar que esse pensamento ou essa ideia que você tem sobre Deus funciona? Quem vai te dar essa garantia? Que aquilo que estão dizendo sobre Deus lá realmente funciona, realmente tem efeito. Essa é a questão. Por isso existe a preocupação de que há um fundamento maior, mais excelente daquilo que o homem pensa, daquilo que ele deseja, daquilo que ele espera. O fundamento da fé não pode estar alinhado e alicerçado em autoafirmação humana. Primeira regra, primeiro detalhe importante. Alguns até me procuram e falam assim: pastor, há condições de um cristão sonhar e achar que Deus falou e não falou? Sim, porque do muito sonhar e do muito pensar também vem os sonhos, diz a palavra. Então mesmo a gente debaixo do conhecimento e de uma busca cristã verdadeira, a gente corre o risco de confundir Deus falando com o nosso próprio coração, achar que foi Ele que falou, mas é a intuição. Mas como que a gente mina essas impressões? Como que a gente mina esses sentimentos? Porque tudo aquilo que a gente escuta ou ouve, que a gente acredita que é Deus falando por meio de revelação, tem que estar alinhado a essa palavra. E o Espírito Santo tem que confirmar que isso é lícito, que isso realmente aconteceu dentro da história e Deus vai repetir com você. Não pode estar fora. Um exemplo disso, que o meu Senhor, antes de dispensar o Espírito Santo sobre a igreja, Ele deixou claro que o Espírito não falaria nada fora daquilo que Ele falou, mas anunciaria todas as verdades que Ele disse. Então há a possibilidade de que você ouça em um sonho uma verdade que você não conheceu no livro. Deus pode lhe proporcionar essa experiência, se foi Ele que falou. Mas é necessário fazer a divisão e o reconhecimento disso. É a intuição? É o pensamento? É o desespero? É a necessidade? É a vontade própria? Ou Deus falando? Porque exatamente agora as pessoas escutam algo sobre Deus sem certificar que é Deus, e somente porque aquilo agrada e realiza, ele recebe como mensagem de Deus. Isso é um absurdo, irmãos. O senhor está preocupado com falsificação. Não, eu estou preocupado de que isso lá na frente não vai funcionar para você. Que o que você anda escutando dentro da igreja de maneira falsa, assimila a mesma coisa aquele indivíduo que bota um santo ou uma imagem nas costas e peregrina por aquele santo e aquela imagem, sua fé, sendo um Deus que não tem capacidade para falar e andar, e precisa daquele jumento para exercer essa função. Qual a diferença entre os peregrinos que peregrinam dessa forma, enaltecendo e glorificando a pedra, o arce daqueles que escutam o homem falar e dão crédito no que o homem fala? A Bíblia não
não ensina que maldito é o homem que confia no homem e no braço da sua carne? Então, se foi um homem, não tem honra. Se foi um homem, não tem efeito. Se vem do homem, Deus não vai honrar, porque ele não é servo, ele é Deus.